Eu estou numa série que fala sobre o agir de Deus. E hoje, o tema da mensagem é: Deus tem a resposta. Amém? Deus tem a resposta para nós. A resposta para as dúvidas, para as perguntas, a resposta para as necessidades, a resposta para a direção. A palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Amém? Nós fazemos planos para as nossas vidas, mas se somos do Senhor, o Senhor é quem traz a resposta. Então, sempre antes de fazer os seus planos, é importante que você busque a Deus. E através da direção, da resposta do Senhor, você então pode caminhar e viver os seus dias com segurança. Porque sabendo, se você estiver cumprindo a vontade de Deus, você está protegido por Ele. E Ele te dará todos os livramentos necessários. Mas não só isso. O seu caminho será aplanado pelo Senhor e você prosperará em todos os seus projetos. Amém? Quem não quer isso? Todo mundo, não é? Então é importante que você se apresente diante de Deus com a pergunta certa, para receber a resposta certa. E aí então agir, aí então caminhar. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas de maneira extraordinária. E hoje eu quero citar um exemplo de um grande homem, um líder de Deus, estabelecido pelo Senhor. E ele nos dá um grande exemplo de como agir na direção e na resposta de Deus. E esse homem é Pedro, o apóstolo Pedro. E é incrível que Pedro, ele é o líder, né, entre os discípulos de Jesus. Quando Jesus escolhe 12, vocês imaginam passar 3 anos se relacionando com 12 discípulos, com 12 homens, alguns mais jovens, outros mais velhos. Como em qualquer grupo, tem sempre alguém que assume a liderança, que já é um líder nato, né? Que é uma pessoa que se destaca do grupo. E assim foi Pedro. E Pedro, quando a gente analisa a vida de Pedro, Pedro é um homem sanguíneo. Ele está sempre pronto a dar uma resposta. Ele está sempre pronto a dar uma direção, a aglutinar, né? A trazer para si a liderança, todo o grupo para agir. Mas ele é uma pessoa que nos ensina, vocês vão ver aqui, em 2 situações, como nós precisamos esperar a resposta de Deus. E quando Deus der a resposta para as nossas vidas, então nós seremos plenos em todas as coisas. Amém? Você tem alguma expectativa? Você está esperando de Deus alguma resposta neste tempo? Levanta a mão. Muita gente. Deus vai te dar uma direção nesta manhã. Pode ser que Deus responda exatamente o que você precisa ouvir nesta manhã. Mas com certeza Ele vai te ensinar a estar atento e como ouvir a sua resposta. Em primeiro lugar, eu quero citar a experiência que Pedro teve na primeira pesca maravilhosa. Vocês lembram dessa experiência que Pedro teve? Quando Jesus começa o seu ministério, ele passa em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro. E depois ele vai para o lago, né, de Genezaré, ou para o mar de Tiberíades, e ali aglutina a multidão vai ouvir os ensinamentos de Jesus. E a multidão era tão grande que eles começaram a empurrar Jesus até o momento em que ele encostou no mar. E naquele momento, não sabendo para onde ir, ele pediu emprestado o barco de Pedro.
E ele entra no barco com Pedro e eles se afastam então da margem e dali ele fala à multidão. E dizem que ele ficou até numa posição muito própria, porque o vento soprava e levava a sua voz para que a multidão pudesse ouvi-lo bem. E depois que ele acaba de ensinar a multidão, ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, como foi a pesca? Pedro falou assim: olha, pescamos a noite toda, mas não deu, não pegamos nada. E Jesus então dá uma direção para Pedro. E eu vou ler o texto com vocês. Eu descrevi aqui um pouco, né, já coloquei a narrativa para que você acompanhe melhor comigo. Está lá em Lucas 5, de 1 a 11. O milagre da pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Eles já tinham voltado da pesca, estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, que coisa mais linda. Em primeiro lugar, você vê a resposta de Deus quanto a uma necessidade. Jesus precisou do barquinho de Pedro e pegou emprestado aquele barco, mas depois ele pagou, e com juros e correção monetária, o aluguel daquele barquinho. Não é? Porque ele virou para Pedro, depois que ele acabou de falar com a multidão, ele virou para Pedro e perguntou: Pedro, como foi a pesca? E Pedro disse: Senhor, pescamos a noite toda e nada pegamos. E Jesus falou: volta e joga as redes. E eles pegaram tantos peixes, que ele teve que chamar o outro barco encheu de peixe, e eles também quase foram a pique, quase afundaram de tanto peixe que acontecia, que eles conseguiram pegar. Então a gente percebe aqui, que aquele que se comprometeu, Pedro se comprometeu com Jesus ao emprestar o seu barco. Pedro era pescador, ele tinha o seu irmão André, e ele tinha 2 sócios, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, que eram irmãos. Estavam eles ali trabalhando. E não tinham pegado nada, mas quando Jesus pediu o seu barco, eles prontamente cederam o barco para Jesus. E porque eles se comprometeram com o Senhor se comprometeu com eles. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender com Pedro. Nós precisamos nos comprometer com tudo aquilo que o Senhor nos dá, para que o Senhor possa responder favoravelmente a nós e suprir as nossas necessidades. Amém?
É importante que saibamos que do Senhor vem todas as coisas. Do Senhor vem a porta de trabalho que Ele abriu para você. Do Senhor vem a sua criatividade, a sua força, a sua saúde. Portanto, coloque tudo à disposição do Senhor, porque quando a necessidade vier, o Senhor prontamente dará uma resposta milagrosa a você. Às vezes a gente pensa, por que uns são abençoados e outros não? Uma das questões importantes que nós precisamos pontuar aqui é o comprometimento. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus, a justiça de Deus, tudo o que concerne a Deus e ao seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O homem e a mulher de Deus não corre atrás de bênção, ele corre atrás do Senhor e as bênçãos correm atrás dele. E foi assim com Pedro. E quando isso aconteceu, a gente percebe aqui que Deus respondeu aquela semeadura com uma grande colheita. Quando Deus pedir algo de você, responda prontamente, porque o fruto será grande. Quando o Senhor te pedir algo, alguma renúncia, algum investimento, mas vá com prazer, com alegria, porque Deus tem em mente uma resposta, que é aquela resposta que virá para a sua tremenda prosperidade e abundância. Respondeu-lhe Simão: Mestre, temos trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Por que que ele confiou na palavra de Jesus? Por que que ele confiou na resposta de Jesus? Porque ele estava ali sendo ministrado por Jesus. Quanto mais você se expuser à palavra de Deus, como você está fazendo aqui nesse culto agora. Quanto mais você ler a palavra de Deus na sua casa. Quanto mais mensagens você ouvir do YouTube. Mais se expondo à palavra de Deus, quanto mais você se expor à palavra, mais fé você vai ter. E você vai viver as experiências com Deus cada vez maiores e vai chegar cada vez mais longe. Aqui você diz, nossa, Pedro, que coisa tremenda, ele logo aceitou a palavra de Jesus, mas Pedro já estava observando a Jesus. Tem gente que pensa assim, ele logo seguiu a Jesus. Como que esse pessoal que estava trabalhando deixou tudo para seguir Jesus assim do nada? Não foi do nada, foi de uma experiência com o próprio Jesus. Nós vamos crescendo em intimidade, comprometimento, à medida que nos expomos a Ele. Pedro já tinha presenciado a cura da sua sogra que estava enferma. Pedro estava ali naquele momento onde Jesus ensinou a multidão. Ele já tinha sido colocado, desafiado. A sua fé já tinha sido, como que se diz? Desafiada. A sua fé já tinha sido incrementada, já tinha sido adicionada. Ele não tinha saído do seco, não, porque ele estava se expondo a resposta, e ele aceitou a resposta que Jesus deu. Se você quer do Senhor uma resposta, você tem que se expor a Ele, através da sua palavra, e quando Ele falar, meu querido, você vai ficar maravilhado. Aqui, Pedro, quando ele se expôs àquele milagre, Jesus deu a direção e ele obedeceu a palavra e ali ele viveu um dos maiores milagres. Eu acho que até aquele momento o maior milagre da sua vida. Imagina você que está trabalhando, você que tem uma necessidade, de repente você pede algo e Deus dá 5 vezes mais para você. Você vai ficar totalmente chocado. Pedro, ele ficou assim, como diz aqui, o texto diz que ele ficou, quer ver, olha, e foram e encheram os barcos, deixa eu ver aqui a palavra que o texto diz. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros.
Você vai ficar, quando o Senhor fizer na sua vida, você vai ficar de boca aberta. Você vai fazer como o povo de Israel, quando foi liberto do cativeiro, eles falavam, me belisca. Nós estamos como quem sonham, a nossa boca se encheu de riso. Não é? É assim que nós ficamos quando Deus faz um milagre nas nossas vidas. E Pedro já logo se ajoelhou e reconheceu os seus pecados, a sua pequenez e se expôs ao senhorio de Jesus. E naquele momento ele deixou todas as coisas e passou a seguir Jesus. Porque Deus falou com ele. Deus respondeu à sua necessidade à medida que ele se expôs. E assim é Jesus conosco também. Jesus também respondeu com relação ao propósito. Porque quando Deus atende uma necessidade física, material, uma necessidade às vezes de cura no corpo, às vezes uma necessidade de um suprimento material, esse não é o maior propósito. A provisão vem para cumprir um propósito. E o propósito que Deus tinha para Pedro é fazer dele pescador de homens. Lucas 5, de 9 a 11. Pois à vista da pesca que fizeram, ficaram admirados e a admiração se apossou dele de todos os seus companheiros. E lá no final do texto, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Jesus queria alcançar este propósito. Jesus queria a vida de Pedro. Jesus queria transformar Pedro num pescador de homens. E Jesus disse para Pedro, hoje você é pescador de peixes, mas você será pescador de homens. A provisão vem para cumprir um propósito nas nossas vidas. Tudo tem um propósito de Deus. Quando Deus te dá algo, saiba que Ele quer algo da sua vida. Para que você o use para o reino de Deus. Aqui Jesus provocou em Pedro um posicionamento. Ele se mostrou o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Para que ele entendesse que ele seria o seu Senhor. Aquele que daria propósito para a sua vida. Aquele que a partir daquele momento estava transformando todo chamado, todo propósito da sua vida. Deus tirou um pescador de peixes, né, com seus sócios. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, estavam ali os três. Vocês lembram que tudo que Jesus ia fazer, quando ele queria um grupo pequenininho, ele chamava Pedro, Tiago e João. Eram os três mais íntimos. Eram os três que já tinham um relacionamento íntimos entre si. Porque eles eram sócios na pescaria. E se tornaram sócios na pescaria de homens também. Jesus, quando queria estar na intimidade, chamava os três. Os três cumpriram o propósito a partir deste momento. Mas houve também um segundo momento. A segunda pesca extraordinária. Jesus não parou por aí, não. Jesus foi tratando com Pedro até o ponto ápice. Onde Deus deu a direção do propósito maior para a sua vida. Que era torná-lo o grande líder sobre a igreja de Cristo. E vocês conhecem a história de Pedro. Pedro acompanha Jesus nos 3 anos do seu ministério. Se torna o líder entre os discípulos. Está sempre pronto a responder. Não é? Ele muitas vezes acertou nas suas respostas, mas muitas vezes também passou dos limites por ser uma pessoa de iniciativa. Não é? Vocês lembram quando Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus bate palma e fala, glória a Deus, você não falou por si mesmo, mas você falou pelo Espírito Santo. Mas naquele momento, ele cheio do Espírito respondeu e momentos depois, o que aconteceu? Quando Jesus falou assim, eu vou para Jerusalém. E lá vão me prender.
e eu vou morrer, eu preciso morrer. Ele foi revelando aos discípulos. Pedro falou assim, de jeito nenhum nós vamos permitir isso. Aí Jesus vira e fala, arreda-te, Satanás. Aquele que falou pelo Espírito Santo no momento do outro foi tomado, não é, por um impulso maligno e deu uma resposta totalmente fora. Mas Jesus continuou trabalhando na vida de Pedro. Vocês lembram quando Jesus no jardim do Getsêmani, né, foi cercado pelos soldados e foi preso. Tinha lá um soldado que chamava Malco, que foi prender Jesus. O que Pedro fez? Pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Pedro estava sempre pronto, não é? Ele era um líder. E Jesus falou, não é por aí não. Pegou a orelha e colou a orelha de Malco. Mas naquele momento, com exceção de João, que ficou com Jesus até a sua crucificação, todos fugiram. E a palavra de Deus diz que isso aconteceu para que nenhum deles se perdesse. Parece que Deus permitiu que naquele momento Jesus passasse por aquela aflição, mais aquela que era o quê? O abandono dos seus discípulos. E Pedro, então, vocês sabem a história, negou a Jesus 3 vezes, né, quando foi questionado. Nessa noite que Jesus foi preso, muitas vezes ele foi questionado, você é um dos discípulos? Ele falava, não, negou 3 vezes antes que o galo cantasse. E aí ele sai transtornado por ter sido um traidor, não é? Não um traidor, mas aquele que abandonou o seu mestre. Mas Jesus, quando ressuscitou, aparece a Pedro algumas vezes. Mas em uma das vezes que ele aparece a Pedro, ele faz de novo uma pesca extraordinária. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles voltaram lá para a sua cidade, na sua atividade corriqueira de pesca. João 21, a partir do versículo 1, descreve isso. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Depois disso o quê? Depois da ressurreição, Jesus com o corpo ressurreto, né, glorificado, ele apareceu de novo no mar de Tiberíades, que é o mesmo de Genezaré, só nomes diferentes, mas é o mesmo lago. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Parece um déjà vu aqui, né? História se repete. Foram pescar, passaram a noite e nada pegaram. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Provavelmente estavam longe, o dia estava amanhecendo, devia estar um pouco escuro e eles não reconheceram a Jesus. Perguntou-lhe Jesus, deve ter gritado, porque estava longe, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Gente, parece que vocês acham que os discípulos nessa hora sentiram? Será que a mensagem, né, caiu a mensagem, captaram a mensagem naquele momento? A situação estava acontecendo de novo, Jesus estava dando uma direção. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-lhe com as suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados.
Aqui o Pedro, né, impulsivo, aquele que toma a frente, botou a roupa e foi nadando, não conseguiu esperar. Quando ele reconheceu que era Jesus. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Ou seja, Jesus já estava tomando lanche. Ele já tinha pão, ele já tinha peixe. Aquela pesca tremenda que ele deu foi para suprir a necessidade dos discípulos, dos apóstolos. Mais uma vez, eles sem nada, precisavam do Senhor, e o Senhor ali apareceu e disse, joga de novo. O que você acha que aconteceu nesse momento? O Senhor deu ordens aos cardumes para irem atrás deles. As bênçãos são determinadas, porque Deus, quando quer te abençoar, Ele dá ordem a seu respeito. Vocês lembram Elias? Quando Elias profetizou que iria haver 3 anos de seca. Todos sofreram a seca, inclusive Elias. Mas o que diz a palavra de Deus? Que Deus ordenou aos corvos que levasse carne para Elias. Depois que o ribeiro onde ele estava secou, ele foi para Sarepta, para a cidade de Sarepta. E diz a palavra que Deus ordenou a viúva que o sustentasse. Porque Deus ordena, Deus dá ordem, Deus dá resposta à sua necessidade. E aqui foi o que aconteceu, Deus ordenou cardumes, vão para lá. E eles não puderam nem segurar a rede direito, vieram arrastando. E aqui a palavra de Deus diz que eles pegaram 153 peixes. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Porque o Senhor deu a resposta. Deus sempre responde com abundância. Você já viu Jesus ter falta de algo? Se você está com falta de algo, se você tem necessidade, se você está vivendo tempo de escassez, esse tempo tem que cessar em nome de Jesus. Porque Jesus quer te trazer vida e vida em abundância. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, não foi a conta certa não foi a medida, sobejaram cestos de pães e de peixes. Quando ele determinou a primeira pesca maravilhosa, teve que chamar o outro barco. E aqui a segunda, eram tanto que, aqui eles contaram 153 peixes. E eram tantos que a rede não se rompeu, porque o Senhor era com eles. O Senhor quer que você viva isso. Se você está vivendo escassez, ore a Deus que é o tempo de mudar agora. A resposta de Deus é a bênção do Senhor e a abundância do Senhor sobre a sua vida. E como eu disse, a provisão está relacionada ao propósito. Aqui, o que aconteceu? Jesus chamou a atenção de Pedro de novo, através desse milagre. E eles começaram uma conversa. E o texto lá de João, capítulo 21, diz assim: depois de terem comido, cearam com Jesus. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Aqui, a gente, quando estuda a palavra no original, quando Jesus pergunta: amas-me mais do que a estes outros, Jesus usa a palavra ágape para amor. E Pedro responde: eu, filéu. Você me ama com amor sacrificial? Pedro responde: eu te amo com amor fraternal. Mais ou menos, você me ama? Eu gosto do Senhor. É uma medida não tão grande e comprometida. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me agapau, né?
Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Filéu. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Aqui ele usa filéu. Jesus, filho de João, tu filéu, me ama com amor fraternal? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez. Jesus lhe perguntou: tu me amas? E ele respondeu: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, filéu. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim lhe falar, acrescentou-lhe: segue-me. Aqui tem algumas interpretações. Diz que Jesus deu oportunidade para Pedro declarar o seu amor 3 vezes, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Por 3 vezes ele teve oportunidade de se redimir do seu erro para com Jesus. E Jesus mostrou o seu propósito, depois dele dar a provisão, instigar em Pedro algo espetacular, onde ele se derramou diante do Senhor, que tudo por ele fazia. Ele disse assim: Pedro, tu me amas? Deu um padrão de comprometimento. Pedro disse: não nesse nível. Até que Jesus aceitou aquilo que ele podia dar. Tu me filéu, você me ama com amor fraternal? Ele disse: tu sabes que te amo com amor fraternal. E assim foi que Jesus, depois que providenciou, que supriu a necessidade de Pedro, ele mostrou o propósito. Naquele momento ele tinha um amor filéu, mas no fim da vida ele já tinha o amor agape. Porque ele foi capaz de dar a sua vida para Jesus. Aqui, quando Jesus diz: segue-me, eles então, depois de verem Jesus sendo assunto aos céus, eles voltam para Jerusalém e ficam lá orando durante 40 dias, até receberem o poder do Espírito Santo sobre eles. E quando eles recebem o poder do Espírito Santo, Pedro se levanta e prega e se converte 5.000, depois se converte 3.000, e a multidão de ovelhas passam a ser cuidados por aquele que entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Quando Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, eu acho que Pedro não tinha dimensão que logo ele já tinha que apacentar 8.000 almas. Porque ele foi estabelecido chefe da igreja primitiva em Jerusalém. E ele nunca mais voltou a ser pescador de peixes, mas passou a ser pescador de homens. Deus tem resposta para as nossas vidas. Talvez você esteja perguntando: Senhor, para onde eu vou agora? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou vivendo essa escassez? Eu voltei para a pescaria, pesquei a noite toda e não peguei nada. Mas Jesus se apresenta a você e te dá uma direção, e te responde, e te favorece com a provisão que vem dos céus, uma provisão abundante para mostrar o seu propósito para a sua vida. Deus quer te instigar a um compromisso. Deus quer fazer milagres na sua vida para que você saiba que Ele se compromete com você e Ele quer o seu comprometimento com Ele. Quando Deus te responder, quando Deus te der a direção, quando Ele o que fez com Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Pedro falou: Senhor, eu ainda estou aqui nesse nível, mas estou disposto a ser tratado. Quando Deus te responder e te disser: faça isso,
Eu espero isso de você. Eu espero que você use o que você tem. Eu espero que você use o seu talento para a minha obra, para estabelecer o meu reino. Eu quero que você seja luz na terra. E você talvez possa responder ao Senhor nesta manhã: Senhor, eu ainda te filéu. Mas o Senhor vai tratar com você, meu querido. E Ele não vai tratar, no caso com Pedro aqui, Ele foi muito misericordioso. Ele foi tratando e foi preparando Pedro. Até o ponto que Pedro, dizem a história que quando Pedro foi morrer, ele não quis morrer como Jesus morreu. Crucificado. Mas pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Gente, olha o que Jesus fez com esse homem. Tem razão para mim e para você, né? Você pode dizer, puxa vida, eu sou um caso perdido. Não! Ainda tem solução para mim e para você. Aquele que negou Jesus 3 vezes, foi capaz de viver os maiores milagres, abundância, essas pescas maravilhosas, porque Deus quis instigar ele um compromisso espetacular. Então, se você tem uma pergunta, se você quer uma direção, Deus tem uma resposta para você. Deus vai te prover para que você entenda o propósito. Não há provisão sem propósito, não há propósito sem provisão. Porque tudo aquilo que Deus te estabelecer e te chamar para fazer, Ele não vai te deixar de mãos vazias, mas Ele vai encher as suas mãos para toda a obra, porque o Senhor nos preparou um caminho de excelência para que nós andássemos nesse caminho. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos orar a Deus. Deus tem a resposta. Jesus foi aquele que esteve ao lado de Pedro, respondendo a todas as suas necessidades. Jesus está aqui agora. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Nós temos mais do que 2 ou 3 aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui agora. Jesus está na sua casa. Você que está nos vendo pela internet, pelo seu celular, na sua sala, no seu carro. Jesus está com você agora. Jesus está conosco. E Ele quer trazer a provisão que você necessita. O milagre vai acontecer na sua vida. Deus está me dando uma palavra profética para você. Você se prepare para viver o milagre de Deus. Conserte com Deus agora. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração, para que você faça algum concerto com o Senhor. Se você tem se afastado do Senhor, mas você foi ministrado pela sua palavra, como Pedro foi ministrado, receba a palavra de Deus agora na sua vida, porque você vai lançar as redes e os peixes virão. Creia nesta palavra, para que você viva o milagre da provisão, mas Deus tem grande propósito para a sua vida. Deus quer fazer de você pescador de homens. Deus quer que você se importe com as vidas, com o seu reino, com a sua justiça, para que as bênçãos corram até você. Não corra atrás da bênção, corra atrás do Senhor, e as bênçãos correrão atrás de você. Feche os seus olhos agora, eu vou fazer uma oração de entrega. E eu quero que todos vocês façam comigo. Talvez você já tenha feito, mas vamos fazer de novo. Vamos nos posicionar nesta manhã. Ore comigo agora, diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Jesus Cristo, Senhor da minha vida. O Senhor na cruz pagou um alto preço pela minha salvação. Aquele que não precisava morrer, morreu, para que eu que preciso morrer, possa viver para Deus. Eu quero agora, Senhor, viver para o Senhor.
que o Senhor possa suprir as minhas necessidades. Mas eu me comprometo agora com o Senhor, entrego a minha vida ao Senhor. Os meus dias, os meus esforços, os meus talentos ao Senhor. Que o Senhor possa fazer deles o que for útil para o estabelecimento do teu reino aqui na terra, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos nós temos que fazer essa oração de entrega a Jesus um dia. Porque a palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida, nós nos posicionamos com Ele e trilhamos um caminho com Ele. Todos nós tomamos essa posição um dia. Se você fez essa entrega hoje pela primeira vez nesta oração comigo, eu gostaria que você levantasse a sua mão para que eu te conhecesse, para orar mais uma vez por você. Glória a Deus por essa vida. Fique com a mão mais alta, um diácono vai chegar perto de você. Tem mais alguém que fez essa entrega pela primeira vez? Você que está participando conosco desse culto online, se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, você acione o QR Code aí e você vai colocar as suas informações para que nós possamos te conhecer e te ajudar nessa caminhada com Jesus. Amém? Mas agora todos vocês que já tomaram essa decisão, mas que receberam do Senhor alguma resposta ou que ainda esperam receber uma resposta, eu gostaria que você ficasse em pé, para que o Senhor possa tocar a sua vida nesta manhã mais uma vez. Senhor Deus, em Cristo Jesus, eu oro agora para que o Senhor haja com milagre na vida dos teus filhos. Senhor, aqueles que precisam de uma provisão espetacular, que o Senhor possa agora visitar, que o Senhor lance a palavra, como foi lançado a Pedro. Senhor Deus, que as redes sejam cheias de peixe, que a provisão venha em abundância. Nós rejeitamos todo espírito de roubo, todo espírito de escassez, todo espírito de miséria, porque o Senhor nosso Deus é o Senhor dos céus e da terra, aquele que detém tudo em suas mãos. Nós agora pedimos, Senhor Deus, abençoa o teu povo. Estende a sua mão agora, recebe a bênção do Senhor. Senhor Deus, vai chover sobre os seus filhos as suas bênçãos. Em Cristo Jesus, nós olhamos para ti, Senhor Deus, e clamamos pela direção do Senhor em nossas vidas, em Cristo Jesus.